e este aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte em 2022. Nós estamos completando 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Então, nós vamos conversar aqui sobre o que foi a Semana de 22, porque a gente está há 100 anos falando dela como um grande marco na história da arte brasileira, que é isso que ela foi mesmo. Por que que ela foi isso? A gente vai falar, obviamente, de contexto histórico, porque eu acho impossível falar de história da arte sem falar do contexto histórico, pois é história da arte. E vamos falar também das modernistas brasileiras, não só as que participaram da Semana de 22, como também algumas outras artistas que fizeram parte desse momento da nossa história da arte e que a verdade é que a nossa série ficaria muito curtinha se a gente fosse falar sobre as artistas plásticas que participaram, porque foram só 2. Mas tem várias outras modernistas brasileiras que merecem ser lembradas e enaltecidas e... Começando com o nosso contexto histórico. 1922, o que estava acontecendo, Brasil, mundo e etc. nesse período? A Primeira Guerra Mundial tinha causado uma grande instabilidade econômica e social na Europa, e com isso os movimentos de vanguarda que estavam crescendo muito por lá começaram a se tornar cada vez mais políticos. Então estava nesse momento, não só um momento pós-guerras de muita incerteza, mas a gente tem que lembrar, já pensando no futuro, que é um momento entre guerras. A Segunda Guerra Mundial veio depois disso. Então, tinha acabado de superar uma, já tinha outra ali apontando e o mundo estava naquela perdição. Nesse momento surgiram esses movimentos super políticos, inclusive a gente já estudou no Vênus em Arte, as mulheres do dadaísmo. Estávamos no meio da nossa série sobre as surrealistas, na hora que a gente interrompeu ela para falar aqui sobre o modernismo brasileiro, mas a gente vai voltar. Então foram momentos e movimentos muito influenciados pela existência dessas guerras. E o que acontecia no Brasil nessa época? O Brasil ele estava ali chegando nos 100 anos da independência do Brasil, que foi em 1822, então era aquela república velha que era governada pelas famílias quatrocentonas e pela política do café com leite, né? Onde São Paulo e Minas Gerais alternavam aí no governo, mesmo que a capital fosse Rio de Janeiro. Então tava nisso, a burguesia bombando, como sempre, dominando ali. E essas pessoas, elas mandavam seus filhos para estudar fora do Brasil. Era uma elite intelectual também muito forte. Então esse pessoal ia para a Europa para estudar a história da arte. Quando eles voltavam para o Brasil, eles voltavam cheio de gás para passar para cá o que eles tinham aprendido por lá. E o que eles tinham aprendido por lá? Vanguardas artísticas. Então, muitas dessas pessoas, quando voltavam, traziam essas influências que ainda eram europeias. E o que rolou? A literatura ainda era dominada pelo parnasianismo. Eles não ligavam tanto para a mensagem que eles estavam passando, e sim para esse modo super rebuscado de passar a mensagem. E as artes eram dominadas pelo academicismo. Então, assim, esse modelo a ser seguido em todos os tipos de artes ao mesmo tempo. E essa galera que tava indo pra fora, vendo vanguarda, bombando, sendo lindo, maravilhoso, gente boa, revolucionário, não gostava muito de parnasianismo e academicismo. A gente também não gosta muito aqui no Vênus em Artes, não, mas não pode falar, né? A gente tem que falar que todos são legais. Mas as vanguardas são mais. Então, tudo começou pra valer quando um escritor chamado Oswald de Andrade foi apresentado ao futurismo italiano. E ele percebeu que o Brasil estava
pelo menos uns 50 anos atrasados nessa questão da evolução artística em vários aspectos. Ele voltou assim da Itália pensando, meu Deus do céu, aonde a gente está? Em lugar nenhum. E, inclusive, os modernistas brasileiros se chamavam muitas vezes de futuristas, apesar do modernismo brasileiro não ter realmente tanto a ver com o que era o futurismo italiano, que tinha ideais muito específicos e tudo mais. Não vamos entrar nisso aqui agora, muita coisa para conversar. Então, estava nesse contexto, o Oswald de Andrade querendo que a literatura ficasse um pouco mais próxima do povo, um pouco mais coloquial, e que as artes também tivessem uma identidade nacional, porque a gente estava lá copiando a Europa, a gente não é Europa. A primeira exposição modernista que aconteceu aqui no Brasil foi de um italiano, não foi de um brasileiro. O nome dele era Lazar Segal e ele fez essa exposição que não foi tão criticada assim, porque ele foi visto como um estrangeirismo, sim, tava de boa, é a galera de lá, eles não são daqui, a gente vai ignorar um pouco essa questão. Quem foi que causou realmente? Em 1917, uma pintora e desenhista chamada Anita Malfatti foi quem causou realmente. A Anita, ela estudou na Alemanha, então ela tinha já essa carga toda das vanguardas artísticas que estavam rolando na Europa. E ela foi muito influenciada principalmente pelo expressionismo, que se tudo der certo, falaremos sobre o expressionismo esse ano ainda no Vênus em Arte. Mas por que a Anita causou tanto assim, Luli? Porque tinha um chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um escritor super conservador que a gente conhece aí porque escreveu várias histórias. O famosíssimo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é adaptado para a TV desde que o Brasil existe e vai continuar sendo adaptado e tudo mais. O Monteiro Lobato é conhecido por ser um grande racista, uma figura muito problemática. E ele não gostou da exposição da Anita Malfatti. E aí a gente tem uma regra que é, se o Monteiro Lobato não gostou, a gente aprova. O Monteiro Lobato, ele fez um artigo que depois ficou conhecido como Paranoia ou Mistificação, falando sobre essa exposição da Anita Malfatti e falando que essa galera revolucionarinha aí que estava rolando eram furúnculos da cultura excessiva. Ele comparou a Anita Malfatti a grande pontapetista, eu acabei de inventar essa expressão, do modernismo brasileiro a um furúnculo. Se você não tinha motivos ainda para não gostar do Monteiro Lobato, agora você tem mais um. E aí, além do fato de que ele era um apoiador do KKK, né? A gente nem vai entrar nisso também. Ele falou isso. E aí, a Anita tinha críticas, mas ela tinha também o quê? Amigos. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, dois escritores gigantes, mais aquela galera ali que estava começando a fazer o modernismo engrenar. Eles ficaram putaços com o Monteiro Lobato. E começou essa movimentação para ter um grande acontecimento no Brasil que marcasse o modernismo aqui. 1922 era quando você comemorava 100 anos da independência, né, do Brasil. E também uma curiosidade que foi um ano super feminista da história do Brasil. Foi quando rolou o primeiro congresso feminista, foi quando teve a fundação da Federação, né, do Progresso Feminino, começaram os movimentos sufragistas por aqui, as mulheres pedindo para votar. Aconteceu então, em São Paulo, no centenário da independência,
a conhecida como Semana de Arte Moderna de 1922. Ela aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, lá no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. São Paulo começou a ser um centro cultural muito forte no Brasil, principalmente nesse momento. Até então, como o Rio era a capital, as coisas eram mais bombavam por lá, mas aí São Paulo começou a surgir assim no cenário cultural cada vez mais forte. Teve apoio do governador do estado, que era o Washington Luiz. Teve patrocinadores para trazer, inclusive, pessoas de fora do Brasil também para participar. Teve muito quadro da Anitta Malfatti pro Monteiro Lobato se doer, ficar lá com o pé gelado na cama dele, horrorizado. Todas aquelas obras que estavam na exposição que ele falou super mal, estavam lá na semana de 22 para todo mundo apreciar. Quer dizer, apreciar, vamos ver se apreciaram mesmo daqui a pouquinho. E foi um momento que misturou as plásticas, essa identidade nacional das artes, de mostrar, de sair um pouco, mesmo com tanta influência das vanguardas, né, europeias, mas agora com uma identidade nacional, falando sobre nosso povo, na literatura também, falando sobre os brasileiros, sobre as pessoas que iam consumir essa arte e as pessoas que estavam lá sendo marginalizadas e que nem sempre iam consumir essa arte, porque é essa coisa, grande coisa elitista aí, que nem não chega até hoje em muitas pessoas que não fazem parte da elite. Além de ter essa ruptura com movimentos que já estavam ultrapassados, ainda teve uma ruptura muito pessoal, que foi com todo esse estrangeirismo de realmente a gente começar a produzir uma arte, eu vou usar uma palavra que eu não deveria usar, que é genuinamente brasileira. Apresentações de música também. Teve uma apresentação que foi super vaiada do Villa-Lobos. Ele pegou músicas tipicamente brasileiras e levou para esse lugar, assim, uma coisa meio carnavalesca. O carnaval naquela época não era essa coisa legalzona que é hoje, então, e ele estava com o pé machucado, então ele chegou com todo o terno dele chiquérrimo, em um pé o sapato e no outro pé um chinelo. E aí o pessoal achou que aquilo ali já era uma afronta também, que era artista fazendo artistice, vaiaram ele, até descobrir que na verdade não era nada disso, que era simplesmente Villa-Lobos machucadinho. Nós temos também a Guiomar Novaes, que se apresentou. Era uma compositora, então tivemos mulheres não só nas artes plásticas, mas também em outros tipos de arte na semana de 22. E aí você faz 3 dias dedicadíssimos à arte moderna. Até hoje, a expressão arte moderna é uma coisa que assusta as pessoas, assim. Elas acham que arte contemporânea é arte moderna, e aí a arte contemporânea também não devia assustar, gente. Vamos lembrar quem é que não gostava do modernismo? Monteiro Lobato. Vocês querem ser igual Monteiro Lobato? Não querem ser igual Monteiro Lobato, né? Então vamos aceitar a arte. Antiguidade, modernidade e contemporaneidade, todas são ótimas. A crítica caiu em cima. Galera falando mal e detestando, achando horrível, péssima, ninguém gostou, não. Mas ao mesmo tempo, uma galerinha mais mente aberta também começou a elogiar, falando, nossa, bacana, diferente, revolucionário, gostei. Então teve essas críticas positivas, essas críticas negativas, e quando a gente fala de crítica positiva, a gente tem que pensar também que foi o surgimento da possibilidade dessas críticas, porque a Semana de Arte Moderna, a princípio, ela não era essa coisa revolucionária. Lógico, falaram mal, falaram bem, porque estava acontecendo, e a gente noticia tudo que acontece, mas ela não foi isso. O pessoal acordou no dia 18 e falou, gente, essa semana, hein, foi de arte moderna, cara, irado. Ela foi se tornando importante
até hoje, pelo que ela causou, como, por exemplo, o surgimento de revistas que falassem sobre arte moderna por esses artistas mesmo, essa galera. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a Pagu, que a gente vai falar dela depois, ela também participou disso, mas mais pra frente surgiram essas revistas, surgiram os desdobramentos, os mini movimentos dentro do modernismo brasileiro. Alguns deles eram, sim, opostos um ao outro, outros eram mais ligadinhos. Movimento Pau-Brasil, Movimento Verde e Amarelo. Tivemos o movimento antropofágico aí do Oswald de Andrade, desculpa, com a Tarsila, que é, assim, faladíssimo em qualquer momento que você for estudar história da arte moderna brasileira ou mulheres artistas, de um modo geral, no mundo. Tarsila é aclamadíssima no mundo inteiro, gente. Então, teve esses desdobramentos que começaram a fazer com que as pessoas finalmente vissem a arte moderna. Foi acontecendo essa evolução que foi permitindo que a gente tivesse nossa própria arte moderna e fazer o Brasil progredir, porque ele estava 50 anos atrasado, de acordo com Oswald de Andrade. A gente tem que ouvir se ele é legal. Tem obras muito legais. Então, é basicamente isso que é a Semana de 22. É basicamente por isso que a gente está comemorando ela aqui 100 anos depois. É basicamente por isso que a gente está sempre falando dela. Ano passado, eu dei uma entrevista sobre os 99 anos da Semana de 22. Então é assim... Todo ano a gente comemora esse marco tão grande na história da arte, porque ele foi um marco muito grande na história da arte. E aí, vocês me falam, amiga, a sua função social é falar de mulher artista plástica. Você tá falando aí Oswald de Andrade, Mário de Andrade, pessoas muito legais, mas por que você tá falando deles? Primeiro, porque tem que falar. E segundo, porque agora a gente está entrando no segundo momento da nossa live. Vamos começar a falar um pouquinho das modernistas brasileiras que participaram ou não da Semana de 22. Por quê? A gente vai estudando e a gente percebe que quem conseguiu participar fisicamente nas artes plásticas foi Anita Malfatti e a Zinaida. Anita Malfatti, a gente já falou dela aqui até babar, porque ela é a grande causadora do bafafá, é a raiz de toda a confusão. Parabéns, Anita, arrasou, amamos você. Então, falamos dela até babar. E quem que era Anita Malfatti? Ela era desenhista, ilustradora e pintora, então ela tinha essas várias produções em materiais diferentes no bidimensional. E ela tendia para o expressionismo, como eu disse, ela estudou lá na Alemanha, então ela pegou todas as referências, então ela trouxe para o Brasil, assim, o nosso expressionismo brasileiro e o meu jeitinho dela de fazer as coisas. Ela fez parte do grupo dos 5, que era composto por ela, pela Tarsila, pelos dois de Andrades, que, caso você não saiba, não tinham nenhum parentesco. O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Não eram irmãos, primos, nada. Só tinham o mesmo nome e eram amigos. Então, as duas, junto com eles, e o Menotti Del Pitta, eu não sei se eu falei certo, mas não importa, eles formaram esse grupo dos 5, assim, de artes plásticas e literatura. Então, ela fazia parte desse grupo. Ela chegou a lecionar depois de um tempo aqui no Brasil e foi presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. A crítica do Monteiro Lobato não fez muito bem para Anita, ela não ficou de boa com o que rolou. Obviamente, um homem muito influente no cenário cultural escrachou com ela numa crítica, chamou ela de furúnculo, então ninguém fica de boa com isso. Isso afetou muito a história dela. Também tivemos Zinaida.
Zinaida, nascida em Belo Horizonte. Ela participou da semana de 22. A Zina estudou na Itália, né? Também teve essa... Todo mundo... Gente, eles eram ricos, tá? Essa galera tinha dinheiro, então foi pra fora do Brasil e estudou lá. A gente tem que lidar com isso. Vida que segue. Ela, então, ela estudou na Itália, então ela teve essa grande carga da Itália na educação dela, grande influência e tudo mais. Ela era pintora, ceramista, desenhista, ou seja, não só no bidimensional, mas ela também atuava no tridimensional, né, já que ela era ceramista. Ela fazia ilustrações para as revistas modernistas, que eu contei para vocês, que foram surgindo nessa época. Olha que linda! E fora da semana de 22, de quem que a gente vai falar agora? A gente vai falar dela, que é a artista que bateu recorde num leilão no finalzinho de 2020. Ela que é a autora da obra mais cara deste país, Brasil, a Caipirinha, Tarsila do Amaral. A Tarsila, ela era pintora e ela também estudou escultura, e ela estudou na Academia Julian. Quem acompanha o Vênus em Arte sabe que era um lugar que aceitava moças. Então, assim, nesse surgimento dos movimentos modernistas, o pessoal já podia ir para a França, as moças já estudavam, eram um dos poucos lugares na época que aceitava moças. Então, várias das nossas mulheres artistas desse início, assim, do modernismo, dessa transição do século XIX para o XX, estudaram na Academia Julian, a Tarsila entre elas. E aí ela teve fases das suas obras, assim. A Tarsila tem a fase pau-brasil, que foi um dos desdobramentos lá do modernismo brasileiro. A fase antropofágica, que é a que a gente mais conhece aí do comentadíssimo Abapuru, que é, assim, um símbolo do cubismo brasileiro. A Tarsila também teve a fase social dela, então ela teve esses 3 momentos, assim, nas obras dela. E ela influenciou ela pegou as influências de várias vanguardas, principalmente do cubismo, trouxe pra cá, influenciou as nossas vanguardas muito pra caramba, assim, firmou o cubismo por aqui, a ponto de, como eu já disse, no final de 2020, um leilão de uma obra de arte dela fez com que ela se tornasse a artista brasileira mais cara de todos os tempos. E já que estamos falando de 22, nós vamos falar agora de Georgina de Albuquerque. Ela teve um episódio do Vênus em Arte quando a gente teve a nossa maior e mais importante série por aqui, que foi sobre o impressionismo. Ela teve essa influência, ela estudou na França, que era o berço do impressionismo. Gente, impressionismo tem no Vênus em Arte demais. Esse ano a gente vai voltar com a série sobre impressionismo. Impressionismo é meu amor, minha luz, minha vida. Então, o que vocês quiserem que eu fale sobre impressionismo e mulheres impressionistas, eu falo. Ela morou a maior parte do tempo no Rio, casou por lá, estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio, a EMBA, depois lecionou na EMBA, depois foi a primeira mulher a dirigir a EMBA. Em 1922, a Georgina ela foi autora da primeira pintura histórica feita por uma mulher aqui no Brasil. Eu fiz um post sobre isso no 7 de setembro, inclusive, que era uma pintura que retratava a independência, né, do país como um processo burocrático. Até então, todo mundo retratava como um cenário de guerra, né, Dom Pedro, independência ou morte. Ela retratou a sessão do Conselho de Estado que aconteceu alguns dias antes, que tem a Imperatriz Leopoldina como protagonista. Então, ela é muito revolucionária por isso. Então, a Georgina também é um grande nome do modernismo brasileiro. E ela não participou da semana de 22, mas ela teve um grande marco em 22. Tivemos também, gente, Pagu. A Pagu não participou da semana de 22 porque ela tinha 12 anos na época.
Ela nasceu em 1910. Então, ela era uma criança, ela não era artista ainda. Mas quando ela fez mais ou menos 18 anos, assim, quando ela tava virando adultinha, ela começou a ter uma carreira artística. Casou-se com Oswald de Andrade, tiveram um lance, um romance ali, seríssimo e tudo. Era um cadinho mais velho que ela, mas... E a Pagu, ela era, além de desenhista e cartunista, então fazia lá as criticazinhas dela de boinha, ela era escritora, poetisa, jornalista e uma militante comunista. Ou seja, Pagu foi presa. Eu acho muito importante a gente falar sobre o viés político da arte, porque não existe arte sem política, né? E várias das artistas que a gente estudou no surrealismo eram comunistas também, e a gente vai voltar a estudá-las. Depois que a gente fala de modernismo brasileiro, eu vou retomar a série. Então, porque era um movimento comunista, então a Pagu, ela entrou nessa onda aqui no Brasil. Então, é uma figura super legal da gente estudar. E também temos Antonieta Santos Feio, que era uma paraense, que também estudou fora do Brasil, na Itália. Saiu um pouquinho, assim, dessa galera, tava muito São Paulo, fui pro Rio, Belo Horizonte, mas pra gente dar uma diversificada ali. Existem outros nomes femininos relevantes no modernismo brasileiro. Até o final de fevereiro, a gente vai estudá-los no canal, no podcast e nas redes sociais. A gente vai falar sobre elas, essas e outras. Existiam mulheres modernistas em outras áreas, então a gente já falou, né, de musicista, e em várias outras áreas a gente via mulheres produzindo para o modernismo. Então eu quero muito trazer pessoas para falar sobre isso junto comigo, porque eu não sei sobre todos os assuntos do mundo, né, gente? Eu entendo de artes plásticas porque eu estudo isso, mas eu quero trazer pessoas aqui para falar com vocês sobre essas mulheres, pra gente celebrar esse momento lindo, maravilhoso da nossa história aqui no Brasil. E obrigada a todo mundo que apoia o Vênus em Arte de alguma forma. Anteontem foi aniversário, ou digo, comemora aniversário. Ele foi criado dia 31 de dezembro, mas o meu primeiro episódio saiu no dia 4 de janeiro. Então eu comemoro nesse dia. E foi um momento em que eu fiquei muito feliz, pensando das várias pessoas que acompanham tanto que podem. Eu não sei nem como que termina a live. Vou tentar terminar. Obrigada. Beijos. Tchau. Como é que eu termino? É aqui? É aqui? É aqui. Bye, bye! Você pode apoiar o Vênus em Arte com valores a partir de R$5 por mês em catarse.me/Vênus em Arte. Muito obrigada às pessoas que já apoiam esse projeto.